Pessoal, com vocês aqui, Bruno Novaes, da Civan Medicina e Segurança do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogo de Saúde e Segurança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre percepção de risco, que muitas vezes falha no dia a dia, entra no automático e ninguém olha. E falando um pouquinho sobre percepção de risco, a gente tem que falar sobre os grupos de risco na saúde ocupacional, na saúde e segurança do trabalho. Então a gente tem 5 grandes grupos de riscos aí: os físicos, os químicos, os de acidentes, ergonômicos e biológicos. E para dar um exemplo, só para sintonizar vocês aí, o que seriam os riscos físicos, né? Seriam os riscos, por exemplo, um risco clássico que todo mundo conhece é o ruído. Toda máquina, equipamento, carro, tudo gera ruído, né? Um exemplo clássico também aí de ruído muito alto é a turbina de avião. A gente sabe que gera um barulho, né? Um ruído muito alto. Claro que a gente tem outros riscos físicos também. Por exemplo, a gente tem risco físico quando a gente vai olhar de temperatura, quando a gente vai olhar pressão, enfim, tem N coisas que são riscos físicos também. Falando um pouquinho agora dos riscos químicos, que também é outro tipo de risco que é muito comum no dia a dia, em casa, no trabalho. Quantos produtos a gente não utiliza para limpar a casa nossa? Quando a gente vai no supermercado comprar um produto, quanta química não tem envolvido, né? E será que quais EPIs que eu tenho que utilizar para cada tipo de produto químico? Tem produtos químicos que são mais agressivos, tem outros que nem tanto, tem uns que é mais a questão do contato cutâneo, tem outros que mais é a questão da respiração, pode até exigir uma máscara, enfim, toda a área de saúde e segurança é justamente para olhar esses riscos no dia a dia. E como as coisas atualizam, são muito dinâmicas no ambiente de trabalho, às vezes é importante a gente ficar de olho nesses riscos para que a gente entenda, verifique se não está faltando alguma coisa ali. Falando de outro grupo agora, a gente falou do físico, a gente falou do químico, a gente vai falar do biológico, muito presente principalmente em hospitais. É uma coisa mais restrita talvez do dia a dia, mas todo mundo conhece o hospital, sabe essa questão de vírus, doenças, enfim, né, teve a pandemia do Covid, então fica mais fácil do pessoal entender um pouquinho do que é o risco biológico. Mas muitas vezes eu tenho que ter também ações e até EPIs para tratar esse tipo de risco e prevenir, acidentes e doenças com os trabalhadores. E a gente vai falar também dos acidentes, né, dos acidentes é muito mais fácil da gente entender. Acidente, por exemplo, trabalho em altura é um risco de acidente, eu posso lá estar trabalhando em altura, uma altura acima de 2 metros, e vir a cair se eu não tiver todo um sistema ali de proteção para o trabalhador, desde cinto de segurança, EPI, sistema de ancoragem, enfim. Trabalho, por exemplo, de acidente que a gente faz todo dia, pessoal, condução de veículos, todo dia para ir para casa, para o trabalho, na movimentação do dia a dia, é um risco de acidente também, a gente pode se envolver no acidente de trânsito. Então olha quanta coisa que não tem só para o risco de acidente de trânsito, né, a gente tem que tirar carteira, a gente tem que fazer exame, e na área ocupacional também não é diferente, a gente precisa de treinamento, vai operar um equipamento diferente, uma máquina diferente, uma empilhadeira, né, que é mais fácil do pessoal tem mais contato. Então esse seria o risco de acidente. E a gente tem, claro, também o risco ergonômico. O ergonômico, vou dar um exemplo clássico para vocês em casa, quando a gente está, às vezes, né, fazendo home office, ou quando a gente está no trabalho ali, se o monitor, se a altura está correta, se condições de conforto ali, se eu não estou, né, gerando cabeça muito para baixo, muito para cima, o pessoal começa a sentir um pouquinho de dor no ombro, dor no pescoço, porque tá com uma posição errada, né, sentado na cadeira, a gente senta um pouquinho mais escorrido às vezes, né. Então é um exemplo clássico também de risco ergonômico. Então a gente falou dos 5 grupos de riscos, né, físico, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E todo dia a gente tem que ter essa percepção de risco, que esses 5 grupos existem na área ocupacional, até em casa, tá, pessoal? E a gente ter esse olhar atento para esses riscos e começar a entender se, olha, será que não tem nada novo? Será que a minha atividade não mudou? Será que não tem nenhum risco que a gente não olhou? E aí, sempre em contato com a área de saúde e segurança, em contato com a empresa, com o gestor, a gente buscar um pouco mais de atenção para esse tipo de riscos. Então fica a dica aí, vamos olhar para esses 5 grupos de riscos, vamos ter a percepção e vamos prevenir acidentes e doenças do trabalho.